Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. E vamos para a mensagem. A palavra de Deus dessa semana. Nós vamos falar sobre o profeta velho mentiroso. Mentiu. É sobre esse assunto que nós vamos falar. Muito bem. E para nós iniciarmos, nós vamos aqui na palavra de Deus, o que diz assim, glória a Jesus, que diz assim, Mateus, capítulo 4, capítulo 24 de Mateus, versículo 3, 5 e 11. 3, do 3 ao 5 e depois ao 11. Muito bem. 24, versículo 3 diz assim de Mateus. E estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Senhor, conte para nós, quando é que isso vai acontecer? E que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo da sua volta e o fim do mundo? Jesus respondeu e disse: Vocês tomem cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, como que se eu tivesse o enviado, dizendo: eu sou o Cristo, e eles enganarão a muito. Olha, foi Cristo que me mandou, eu sou servo de Cristo, servo de Deus. Cristo que me mandou, eu sou o Cristo, eu tenho a palavra de Cristo. E enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas. Versículo 11. Enganarão a muitos. Muitos vão ser enganados com falsos profetas. Nós vemos aqui em Jeremias, a palavra de Deus em Jeremias. Antes de falar de Jeremias, eu quero falar que João, Pedro, os apóstolos, estavam ali no Monte das Oliveiras. Eles ouviram tudo que Jesus falou e ensinou para eles. E eles estavam incumbidos de transmitir toda essa palavra para a sua igreja. Depois, quando nós formos lermos o livro de Pedro e de João, é isso aqui que eles vão falar, que Jesus o ensinou. Ele vai falar desse falso profeta, ele não aprendeu em livro nenhum. Ele ouviu da boca de Jesus.
Então nós vemos, quando nós chegarmos nessa parte, vocês já estão sabendo que o mestre, isso diz do Senhor, quando será a sua volta e o final do mundo? E Jesus explicou para eles. Direitinho, Jesus é o professor e eles eram os alunos. Quando chegaram no livro de Pedro, como foram falar do falso profeta, Pedro não inventou nada, não. Não aprendeu com ninguém, a não ser com Jesus, o próprio Jesus. Muito bem. Então, aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo... Olha, prestem bem atenção à palavra de Deus. Dito pelo profeta Jeremias. Porque estava empesteado de falso profeta. Profeta mentiroso. Profeta inventava profecia. Muito bem. Vamos ver aqui. Jeremias capítulo 23, versículo 25 e o 26 diz assim: eu sei o que tem dito esses profetas, que falam mentiras. Muito bem. Em meu nome. E afirma que lhe dei a minha mensagem. Então veja que o Senhor falando na boca do profeta Jeremias. Vou repetir. Eu sei o que tem dito esses profetas que falam mentiras. Que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhe dei a minha mensagem. E não dei. Não dele, falam por conta. Versículo 26. Porquanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com mentiras que eles inventam. E veja ainda nos Provérbios capítulo 30, versículo 5 e versículo 6. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos que procuram a sua proteção. No versículo 6. Portanto, nunca diga, assim diz o Senhor, se o Senhor não disse. Se o Senhor não disse, e você está falando assim, diz o Senhor, você não passa de um mentiroso. Porque Deus não falou na sua boca. Isso é invenção da sua cabeça. Isso é invenção porque você quer agradar alguém para se lucrar com alguma coisa. Se alguém fizer isso, será repreendido pelo Senhor. Então nós vemos Jesus no capítulo 24, no versículo 4, por isso ele nos orientou. E Jesus respondeu às perguntas deles. Vigiai, para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muito. Eu sou enviado por Cristo, assim diz o Senhor. E o Senhor não disse. E muitos são enganados. Olha até o dia de hoje quantas pessoas enganadas por falsa profecia, falsos profetas, falando mentira, prometendo coisa que Deus não lhe prometeu. Muito bem, vamos adiantar aqui. E nós vemos, louvados seja Deus, que Pedro, capítulo 2, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1,
Olha a carta de Pedro, olha, presta bem atenção nessa palavra, que diz assim, né? No passado, glória a Jesus, no passado, apareceram falsos profetas, né? No passado, Jeremias, no tempo de Isaías, todo tempo teve falso profeta. Né? No livro de Reis, teve o profeta velho mentiroso, teve cheio de, tá empesteado aqui de falso profeta mentiroso. Né? Muito bem. Então nós vamos ver aqui, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 7 ao 10. Palavra de Pedro. Olha, mas o céu e a terra que hoje existem estão sendo guardados pela palavra de Deus, a fim de serem destruídas pelo fogo. Então, estão sendo guardadas para o dia do julgamento e da destruição dos que não quiseram saber de Deus. Muito bem. Muito bem. Versículo 8. O Senhor não retardará a sua promessa, ainda que algum tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se perca, senão que todos venham se arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual o céu passarão com grande estrondo, e os lamentos, e ardendo-se se desfarão a terra e as obras que nela há se queimarão. Muito bem. Nós vamos ver aqui louvado seja Deus, ainda o livro de João, o que o profeta João disse, glória a Jesus. Capítulo 1 João 4, versículo 1, diz assim, amados, não creiai em todos os espíritos que vêm até vós, se apresentando como espírito, dizem que tem o Espírito de Deus. Repetindo, amado, não acreditem em todos os que dizem que tem o Espírito de Deus. Porque muitos dizem que são enviados por Deus para pregar, para falar, para revelar documento, para revelar não sei o quê. Então nós vemos que louvado seja Deus. Né? O João nos orienta para que não creiamos em todos os que dizem que tem o Espírito de Deus, para não estarmos acreditando nesse tipo de coisa. Ponham essas pessoas à prova, tem que provar essas pessoas que estão falando que tem o Espírito de Deus. É a Bíblia que está falando, tá? Né? Põe à prova para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Então, nós vamos ver o perigo. Esse negócio de todo mundo está falando que tem o Espírito de Deus e fica revelando, fica falando um monte de coisa, que coisa que Deus não falou. Por isso que você vê nas igrejas muitas pessoas sendo reveladas, todo dia é revelado a mesma coisa. E Deus, quando Deus cura de manhã, quando ele vai dormir, amanhece com a mesma doença.
Tá do mesmo jeito. Aí cura, revela de novo, tá lá com o mesmo problema. E passa ano, entra ano, ele tá lá sendo enganado. Tá lá sendo enganado. Veja quando Deus curou, quando o profeta revelou sobre a enfermidade de Naamã. Naamã foi lá só uma vez, ele ficava indo e voltando da Síria. Eliseu, a sua profecia ontem não deu muito certo, não. Ontem eu fiquei limpo e hoje eu tô podre de novo. Pode ver que não era assim. Naamã foi curado uma vez só. Uma vez só. Tem muitos dias de hoje que é revelado todo dia da sua enfermidade. E a sua enfermidade continua nele. Então, precisa tomar cuidado com esses espíritos que ficam falando que é o Espírito de Deus e não é o Espírito de Deus. Então, Pedro e João estavam lá quando Jesus o ensinou. Falou para tomar cuidado com falsos profetas. Palavra de Jesus, tá? Muito bem. Então, glória a Jesus. Nós vemos que o que aconteceu aqui, 1 Reis, no capítulo 12, né, de 1 Reis, aconteceu um fato, nós vamos relatar agora, que envolveu os profetas, envolveu reis, envolveu curas, revelações, e nós vamos relatar aquilo que a Bíblia está dizendo. Nós vemos que no livro de 1 Reis, no capítulo 12, né? Jeroboão já era o rei de Israel e Roboão, filho de Salomão, era o rei de Judá. Foi na época que o reino foi dividido. Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, ficou com o reino com duas tribos, com a tribo de Judá e Benjamim, né? E ainda mais a meia tribo de Efraim, né? Muito bem. E Israel ficou com 10 tribos, né? Que é as 10 outras tribos. Muito bem. Então diz assim, Jeroboão, ele assumiu o reino de Israel, a maior tribo, 10 tribos. Muito bem. E ele afasta-se de Deus. Ele, Jeroboão, afasta-se de Deus e também desvia. Por esse motivo que nós vamos ver por que Deus o repreendeu. Ele afastou-se de Deus. Jeroboão, ele sabia que o povo tinha que ir a Jerusalém para adoração a Deus. Como os reinos tinham se dividido em dois, o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá, a sede era em Jerusalém, onde todo Israel ia adorar a Deus e oferecer sacrifício, ordem divina. E a sede de Israel ficou Samaria. E vejo que o rei de Samaria, que era Jeroboão, ele ficou enciumado. Ele ficou com medo de perder o seu povo. Então vejam que ele sabia que se as 10 tribos fossem oferecer sacrifício ao Senhor,
e o coração do povo ia se inclinar para o rei Reoboão. E ele ficou com medo de perder o povo. Mas ele ficou com medo à toa, porque foi Deus quem deu esse povo para ele. Com medo à toa. Então nós vemos, louvado seja Deus, que ele teve uma ideia satânica, demoníaca. Ele falou: se esse povo ir para lá fazer adoração em Jerusalém, eu vou perder todinho o meu povo. O coração dele vai se inclinar para Roboão. E vejam que ele falou: colocou um Deus, um bezerro de ouro. E consagrou aquele bezerro, 2 bezerros de ouro. E consagrou aqueles bezerros de ouro, chamou todo Israel e disse: eis aqui Israel, o teu Deus, apontando para os bezerros, os teus deuses que te tiraram do Egito. Olha o tamanho da blasfêmia que esse rei cometeu, trocando Deus por 2 bezerros de ouro. E ele colocou um bezerro na cidade de Betel, que era ali na divisa de Jerusalém, do tribo do povo de Judá. E outro lá em cima, lá na terra de Dan. E falou assim: não precisa ir para Jerusalém, adore ele aqui mesmo. Adorem ele aqui mesmo. Então nós vemos que ele fez com que Israel inclinasse diante de um bezerro de ouro, como se fosse Deus que tirou da terra do Egito. Então todo o povo que moravam por ali, das outras tribos, que os que moravam perto de Betel, iam adorar em Betel. E os que moravam na região, que moravam perto de Betel, eles iam até Dan para adorar o bezerro de ouro. Que blasfêmia! E vejam, no reino de Judá, a lei não foi dividida, viu? A lei era igual para os dois, para Israel e para Judá. Só os reinos que foram divididos. O Deus era o mesmo. Agora tinha os profetas de Israel e tinha também os profetas de Judá. Os profetas de Judá reinavam, profetizavam em Judá. E os profetas de Israel profetizavam em Israel. E o sacerdote? O sacerdote era levitas. Só os levitas poderiam fazer sacrifício a Deus. Isso aí valia para as 2 tribos. Só sacerdote levita servia tanto a tribo de Israel como a tribo de Judá. Muito bem. Então nós vemos que no capítulo 25, 12, 25 de Israel, de 1 Reis, capítulo 12, versículo 25. O rei Salomão, é o que eu acabei de explicar, tá? Ele cercou toda a cidade, murada, tudo, todas as cidades, e levantou seu Deus ali, de bezerros de ouro, para adoração. Muito bem. Agora nós vamos ver, glória a Jesus. Foi, então, por esse motivo que Jeroboão afastou-se de Deus. E no ele afastar-se de Deus para consagrar aquele bezerro, ele levantou homens
que não eram levitas. E ele colocou como sacerdote pessoas estranhas para oferecer sacrifícios a Deus, que eram o trabalho, ofício somente do sacerdote, só da linhagem de Levi. Ninguém mais poderia fazer esse trabalho. E vejam, louvado seja Deus, que ele levou pessoas de outro país, nem israelita eram. E se eram, também não eram da tribo de Levi. E levantaram esses homens como sacerdote, abominaram. Foi uma abominação ao altar do Senhor. Contaminaram o altar do Senhor, aonde ofereciam sacrifício, aonde Deus vinha para receber a petição dos filhos de Israel. Então nós vemos, louvado seja Deus, ele contaminou o altar do Senhor. E vejam, louvado seja Deus, foi por esse motivo que Deus mandou um profeta de Judá para ir até o território de Israel. Ali em Betel, onde estava o altar, onde estava o bezerro, profanando as leis de Deus, as mensagens, a palavra de Deus. E o profeta, o homem de Deus, saiu de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, foi por isso que ele fez 2 bezerros, tudo bem direitinho. Então nós vemos, do versículo 26 até o 32, 12, 32, nós vemos essa abominação, né, que o rei cometeu. Muito bem. Então nós vemos que no capítulo 13, do primeiro a seguir, que Deus mandou o profeta de Judá, 13, primeiro eu quero ler aqui, que diz assim: e eis que por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá veio com a palavra de Deus a Betel, onde eles estavam ali se endemoniando no altar, que estava rodeado de sacerdotes que não eram levitas, eram homens endemoniados, profanando o altar do Senhor. Então nós vemos que Deus mandou um profeta de Judá. E esse profeta veio com a palavra de Deus a Betel. E Jeroboão estava junto do altar para oferecer sacrifício. Então o profeta, seguindo a ordem do Senhor, falou assim contra o altar, aonde estava Jeroboão e o sacerdote. E o homem de Deus, levantando a sua mão, e diz: altar, altar, assim diz o Senhor Jeová, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Olha que profecia! O profeta profetizou o rei Josias 300 anos antes dele nascer. Louvado seja o nome do Senhor.
Olha a palavra do Senhor. Não era sonho, não. Faltava 300 anos para Josias nascer. E Deus falou que ele ia destruir esse altar. Louvado seja o nome do Senhor. E em cima de você, altar. Olha o que o profeta diz. Em cima de você, altar. Olha o que Josias vai fazer. Ele vai matar o sacerdote que servem nos altares. Esses sacerdotes profanos que servem no altar, o rei Josias vai matar vocês. Que profecia! Que serve. Esse altar não é de Deus, esse altar é pagão, que é para servir a ídolo. Mas o profeta, mas o rei Josias, daqui 300 anos, ele vai destruir esse altar. E que oferece sacrifício em cima de você, altar. Ele, Josias, também vai queimar os ossos de gente sobre você, altar. Em cima de você, altar. Muitos ossos de gente vai ser queimado em cima de você, altar. Que profecia. Veja a cara do rei, olhando o homem de Judá, profeta de Judá, falando essas profecias. E ainda tem mais, ele deu um sinal. No versículo 3 diz assim, o profeta continuou, este altar cairá. Isso ele falou como sinal. Esse altar cairá em pedaços, e as cinzas que estiver nele se espalharão. Essa será a prova de que Deus, o Senhor, falou por meio da minha boca, por meio de mim. E isso reviu acontecer. Na hora, aquele altar rachou e a cinza se esparramou, nasci no pé do altar. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, que ele tinha inaugurado, com os bezerros endemoniados de ouro, ele apontou para o homem de Deus e ordenou: prenda esse homem, prenda esse homem. Então, no mesmo instante, porém o braço dele ficou ressequido, ficou paralisado, ele não pôde voltar o braço para trás e ficou apontando para o profeta com o braço paralisado. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. E ele não conseguiu fazer o braço voltar na posição normal. Esse foi o sinal que Deus lhe deu. Na hora ele mudou o discurso. E de repente, o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão. Como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito. Que profecia! Que maravilha! E no versículo 6, então o rei prometeu, respondeu e disse ao homem de Deus: por favor, acalme o Senhor, peça ao teu Deus para ter calma e ore por mim, para que ele me cure e eu volte à minha naturalidade.
E o profeta fez o que o rei pediu. Ele orou e o braço dele sarou e voltou a ficar normal. Muito bem. Agora nós vamos ver, você viu por que o profeta foi lá. Olha a missão do profeta. Todo Israel reunido e vendo o homem de Deus fazendo sinais, maravilhas, curas divinas. E vejam como Deus mostrou como que ele age no meio do seu povo. Então nós vemos que o rei quis recompensar ali o profeta. Então o rei disse: venha comigo, homem de Deus. Venha comigo até a minha casa. E eu vou recompensar você pelo que você fez. Eu vou te recompensar. Eu quero que todos vocês percebam como que funciona a obra de Deus. O rei queria pagar o que o profeta fez. Mas o profeta recebe, ele é punido por Deus. Quer dizer que Deus me usa para orar por alguém. E se alguém é curado, daí a pessoa vai me pagar para mim. Como que se eu fosse o autor da cura. Então veja, não existe esse tipo de negócio com Jeová. Ele me usa para orar por alguém. Alguém recebe a cura. E a pessoa tem que me recompensar por isso. Por eu te orar. É uma obrigação minha orar para os enfermos. E de todos nós que servimos a Deus. Não temos que receber recompensa nenhuma. Não, evangelista Eugênio. Não, nenhuma. Porque nós já somos pagos por isso. Nós já somos pagos. Por isso, a palavra de Deus nos diz: a sua recompensa está comigo, diz o Senhor Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe, pode fazer a obra de Deus. A sua recompensa é algo. Deus não vai pagar com dinheiro, com prata, com ouro. Deus recompensa nós com a recompensa do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E veja a palavra do profeta, homem de Deus, que deu para o rei que queria pagar pela cura. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim no versículo 7. Então, o rei disse: venha comigo até a minha casa e eu vou recompensar você pelo que você fez. Muito bem. Então nós vemos aquilo que eu falei, 2 Crônica, capítulo 15, versículo 7. Vamos ver, que diz assim: mas esforçai-vos, obreiro de Deus, profetas, pastores, evangelistas, diáconos, todos os obreiros que servem a Deus. 2 Crônica, capítulo 15, versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra, o que você está fazendo, tem uma recompensa, mas não é dinheiro, não é dólar, não é euro, não é prata e nem ouro. A recompensa de Deus
não é nada daqui da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa recompensa está nas mãos de Jesus Cristo, que mandou nós fazermos esta obra. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que surge falso profeta. Veja no caso de Eliseu e do seu ajudante. Louvado seja o Deus. Eliseu, mesmo tomando conta dos profetas, de todos que estavam ali, nós vemos que o seu auxiliar tentou enganar para ficar com a recompensa que foi oferecido a Eliseu, e ele recusou. Vejam, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, que a nossa missão não é receber recompensa de prata, ouro, dinheiro, casa, ganhando uma vaquinha lá no sítio, ou isso, aquela coisa toda, presente de político, nada disso. A nossa recompensa, ela está na mão de Jesus Cristo, e não tem nada disso. Nós somos homem de Deus. Trabalhamos para Deus e não para a política. Não para governantes. Veja, esse profeta enfrentou o rei, falou na cara do rei, assim, altar. O rei acabou de consagrar um altar, e ele foi lá e detonou aquele altar com a palavra de Deus. Altar, altar, assim diz o Senhor. Vai nascer um homem, um rei, no lugar dessa tranqueira que está aí. E ele vai destruir esse altar e vai matar um monte de falsos profetas em cima desse altar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não fica com palavra endocicada para agradar político, para agradar esse tipo de gente. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, que o profeta não aceitou a oferta. Olha a palavra do profeta, versículo 8. Então o profeta respondeu ao rei: ó rei, agradeço muito a sua oferta, mas ainda que me deste metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor, e também não comeria nem beberia nada neste lugar. Porque assim me enviou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo que eu não comesse nem bebesse nada, e que também não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde eu vim fazer essa missão. Essa é a ordem que eu recebi: não coma nada, não beba nada, e também não volte pelo mesmo caminho que você veio quando você voltar para casa. E enfim, estamos encerrados. O meu trabalho está feito. E ele foi embora. E veja então, o profeta partiu, terminou a missão dele, deu o recado, ele foi embora. O profeta partiu depois de concluir a sua missão. Ele voltou para Betel, onde morava, pelo outro caminho. Muito bem. Então, nós vemos, louvado seja Deus, que louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que
no versículo 11 a seguir, até ali encerrou a parte 1. O profeta fez o que ele fez, o rei, tudo, repreendeu, tudo e tal, resolvido. Agora a parte 2. Olha a missão completa, agora ele ia chegar em casa, entregar o jejum dele, conforme por outro caminho que Deus falou. A missão dele era ir lá dar o recado, não podia comer, nem beber e nem voltar pelo mesmo caminho. Essas 3 ordens divinas. E ele só ia encerrar seu compromisso quando chegasse em sua casa de volta. E ele estava voltando para casa, tudo certinho, por um outro caminho. Vamos ver o versículo 11 até o 32, né? A gente resume a história, né? Para os irmãos entenderem, né? Ali, um velho profeta de Israel já estava ali. Ele estava ali e Deus não usou ele para falar com o rei. Eles ouviam de Judá para falar com o rei. Estava ali, quase junto com o altar, vendo aquelas atrapalhadas toda que o rei estava fazendo, mas ele não falou nada, ele era profeta. Conhecedor da palavra de Deus. Deus não vai pôr um profeta que não conhece a palavra de Deus. Então, também não vai pôr um pregador para pregar que não conheça a palavra de Deus. Então, naturalmente, tem que conhecer, né, a palavra de Deus. Muito bem. Então, um profeta velho, né, do Reino do Norte, mentiu, contou mentira ao profeta de Judá, né? Nós já vamos ler o texto lá. E o profeta de Judá, ele acreditando no que um anjo tinha falado, vindo do céu, e tinha dito a ele mesmo. Mas vamos ler a história, no versículo 11 diz assim: naquele tempo, havia um velho profeta que morava em Betel, aonde estava o altar. Os seus filhos chegaram de um evento que tinha acontecido lá com o rei, com o profeta, com tudo. Foi uma maravilha. Todo mundo assistindo o espetáculo, o rei sendo repreendido por Deus, e ele deu a palavra lá e não turbiou, não. Deu a palavra lá e o rei se encolheu. E os meninos voltaram maravilhados, dando glórias a Deus. O filho do profeta, o filho do velho lá, o filho do profeta velho. Os seus filhos chegaram de um evento que houve do rei e sacerdote oferecendo sacrifício. E com a chegada do profeta de Judá, os jovens filhos do profeta velho contaram todo o cenário, tudo o que houve, toda maravilha. Pai, o senhor tinha de ver a maravilha que aconteceu. O profeta velho, o que houve? O rei estava inaugurando lá o altar, oferecendo sacrifício para o novo Deus, agora os bezerros de ouro. Estava lá aquela beleza, aquele encantamento. E veja, chegou um profeta, papai. Chegou um profeta de Judá. Veio lá de Jerusalém, veio lá o profeta de Judá. Tinha de ver, papai, a autoridade desse profeta. Pôs a mão no dedo da cara do rei. E o rei, o que o rei fez? O rei se inclinou, mandou matar, mas na hora Deus repreendeu ele. A mão dele ficou paralisada no ar.
E não pôde voltar para trás da mão dele. E ele se humilhou diante do profeta e falou: olha, por favor, olha o seu Deus, para que eu restitua minha mão novamente. E vejo os meninos contando, o velho ficando enciumado. Mas Deus usou com eu aqui, profeta aqui, Israel. Por que Deus mandou vir de Judá um profeta? Ah, isso não pode ficar assim não. Olha o ciúme do velho. Olha o ciúme que ficou esse profeta preguiçoso e velho. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Deus achou por ver não usar, que ele ia lá para fazer média com o rei. O rei fazendo um monte de bobagem, ele nunca foi repreender o rei, sendo ele profeta, conhecedor da palavra de Deus. Na inauguração, garanto que ele estava lá também dando glória para o bezerro de ouro. Então nós vemos que ele chegando, louvado seja Deus, ele não suportou. O profeta velho, então ele disse para os seus filhos: para que lado o profeta foi? Olha, ele não perguntou de nada do rei, aquela coisa. Que lado o profeta foi? Me mostra o caminho. Para onde foi esse homem que está falando? Olha aí o invejoso. E eles mostraram, apontaram o lado que ele foi desse lado aqui. Porque parece que ele não podia voltar pelo mesmo caminho que ele foi. Ele preparou o seu jumento e foi atrás do profeta. Encontrou o profeta sentado debaixo de uma árvore grande. E ele estava ali descansando um pouco da sua caminhada. E veio o profeta com o jumento, o alcançou. Ei, é você o profeta, o homem de Deus, que veio de Judá? E ele disse: sim, sou eu. Vamos ver aqui no versículo 13, né? Então, o velho pediu, o 15, né? O versículo 15, que diz assim: então o velho disse ao homem de Deus, que veio de Judá. Olha aí o papo do invejoso, do mentiroso. Aquilo que Deus falou por Jeremias 23, versículo 26. Aqui está cheio de profetas mentirosos, que vivem falando de ilusão, profetizando aquilo que pensa, e não que eu coloquei a palavra na boca dele. Mas veja no versículo 15. Então o velho disse ao homem de Deus que veio de Judá: venha para a minha casa comigo e coma alguma coisa. Já é a segunda vez que foram feito o convite. Uma pelo rei e a outra pelo esse mentiroso, profeta velho mentiroso. Duas vezes. E vejam como o diabo trabalha em cima quando a pessoa está em jejum, com fome. Que nem eles tentaram pegar a Jesus pela fome e pelo estômago. Faça com que essas pedras transformem em pães. Mas Jesus não entrou na dele, não. Então nós vemos, louvado seja Deus, o homem disse a mesma coisa que disse para o rei. Mas o homem de Deus respondeu: não, meu senhor, não. Eu não posso ir com você. Eu não tenho permissão para comer, nem beber
nada, coisa alguma neste lugar. Eu não tenho essa permissão, não vou voltar com você. Aí entrou o truque, a mentira, a falcatrua. E vejo no versículo 17. Pois o Senhor Deus me ordenou que eu não comesse nem bebesse enquanto eu estivesse nessa missão, lá em Betel. E que também não voltasse pelo mesmo caminho por onde fui. Até ali o profeta não sabia que ele não podia voltar pelo mesmo caminho. O profeta velho não sabia que ele não poderia comer pão e nem beber água. Aí ele trabalhou em cima do que o profeta de Deus falou. Aí veja o versículo 18, a chave, o versículo chave. Então o profeta velho disse: eu também sou profeta como você, e o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa, ele oferecesse a minha hospitalidade. Mas o velho estava mentindo. O profeta de Satanás estava mentindo. Então nós vemos, louvado seja Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 7 diz: não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Pegar o nome do Senhor para encobrir uma mentira. Isso é usar o nome do Senhor em vão. Em Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é como os homens que mentem. Ele não é um ser humano que muda de ideia. E quando foi que Deus prometeu algo e não cumpriu? Quando foi isso? Que Deus lhe prometeu algo e não cumpriu. Ele não é um ser humano. Ele não pensa igual homem. Então nós vemos, porque quando Deus, ele diz que faz, ele verdadeiramente faz. Então nós vemos, ele não é ser humano. Agora nós vemos esse velho mentiroso, esse profeta velho mentiroso. Quando o rei estava pecando, ele estava dormindo, esse preguiçoso. Ele não foi lá para repreender o rei. Mas quando ele soube do sucesso do servo de Deus, ele foi atrás prejudicar a vida do servo de Deus, usado pelo diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus. Então o profeta de Judá, que estava em missão, o seu trabalho ainda não havia sido encerrado. Ele voltou para a casa do velho mentiroso e comeu uma refeição com ele. Então nós vemos, agora queria ver juntamente com os irmãos, louvado seja Deus, aqui no livro de Gálatas, capítulo, olha como a Bíblia nos enche de fatos para nós obedecermos a palavra de Deus. Olha como a Bíblia nos enche de fato, que diz assim, eu vou ler Gálatas, do capítulo 1, que não vai dar tempo, né? Primeiro, que diz assim, só o versículo 8. Mas se alguém mesmo
que sejamos nós um anjo do céu, um anjo do céu, anuncia a vocês um outro evangelho, diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Você veja que o profeta velho trocou a palavra de Deus. Onde você viu Deus mandar vai, evangelista Eugênio, vai e faz esta obra. E eu vou. Daqui a pouco chega um outro pessoa. Olha, eu também sou evangelista como você. Eu também sou servo de Deus como você. E um anjo apareceu lá em casa e falou: vai e fala por marido Eugênio que não é para ele fazer aquilo. Que Deus covarde seria esse? Para mim ele fala uma coisa e manda um anjo trocar aquilo que ele falou. Deus não muda de ideia. Aquilo que ele mandou fazer, eu tenho que reportar a ele e não para quem ele mandou a meu encontro. E Paulo disse aqui: ainda que o anjo venha do céu, lá do trono de Deus, e venha falar: olha, vamos pregar um outro evangelho, isso é maldição. Isso é maldição. Porque Deus pôs na boca de Paulo o evangelho que ele tinha que pregar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ia chegar alguém para Paulo e falar que ele tinha que pregar um outro evangelho. Isso não cola. É isso que nós, crente evangélico, precisamos prestar atenção na palavra de Deus. Vigiai, vigiai, disse Jesus. Porque surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muito, como muitos estão sendo enganados por essas falsas revelações, por essas mentiras, por esses profetas que só profetizam em fundo de quintal. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Esta mensagem, ela cabe, mais uma mensagem, porque tem muitos conteúdos que a igreja precisa saber. Vamos ficar por aqui. Em breve continuaremos essa mensagem. Que Deus assim abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Mas só para mim concluir, eu quero deixar aqui a palavra de João. Prestem bem atenção. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Guarde esta palavra, porque João ouviu de Jesus, tá? João, Pedro, todos eles ouviram do próprio Jesus. Amados, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. O Espírito de Deus me revela isso. O Espírito de Deus me revela aquilo. Não acredite nisso tudo. Não acredite nisso tudo. Põe essas pessoas à prova. Você tem que provar essas pessoas, não o Espírito, essas pessoas. Se o profeta de Judá tivesse provado aquele profeta, ele não teria entrado nessa fria que ele entrou, que foi morto, justiçado por Deus, por um leão. Deus mandou um leão e matou ele, por ele não confiar no Senhor. Põe essa pessoa à prova para saber
se o espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Se essa pessoa está falando mesmo pelo Espírito de Deus, se é Deus que está falando na boca dessas pessoas. Jesus falou: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Que nem esse profeta que foi enganado por um que se diz ser profeta de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam em toda parte do mundo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.